Olá pessoal, me chamo Leidiane Eudamidas, estudante de Direito do segundo período vespertino na Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, a FACAP. Estarei dando início à apresentação de avaliação da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 2, ministrado pelo professor Nadielso França. O artigo escolhido para a apresentação se encontra na conceituada Revista do Direito e o tema é a eficácia do direito fundamental de acesso à justiça pela efetividade do direito de razoável duração do processo. Esse artigo foi feito por Ana Paula Goldani Martitone Rush e Narciso Leandro Xavier Baaz. Minha motivação para escolher esse artigo foi a busca para entender melhor como se faz os trâmites e o porquê das demoras judiciais em processos e quais as suas resoluções e garantias de que haverá um processo justo e que satisfará a linha do tempo e desejada pelas duas partes. O acesso à justiça é o direito humano fundamental e deve ser protegido e promovido pelo Estado de forma substancial, como a possibilidade de se buscar uma decisão justa e que resolva o litígio em tempo razoável, por estar vinculado à dignidade da pessoa humana. Para melhor entender o assunto, temos que entender como ele foi garantido. Nos direitos fundamentais, que se encontram no artigo 5º, parágrafo 78 da Constituição de 88, e também no artigo 4º do novo Código do Processo Civil, os direitos fundamentais representam importante transformação do direito na medida em que se representam perante as constituições os valores intrínsecos aos seres humanos e que devem ser observados pelo Estado na sua relação jurídica como um indivíduo e bem como entre os próprios cidadãos em suas relações particulares. Lembrando que as características do direito fundamentais, ela é positivista, que é quando o ordenamento jurídico em vigor em determinado país, em determinada época, ela tem que ser cumprida. Quando se fala em acesso à justiça, duas questões devem ficar muito claras, ou seja, que se está a tratar de um direito humano, bem como da dignidade da pessoa humana, portanto se exige especial atenção para sua proteção e promoção tanto do Estado como pela sociedade, seja através de condutas negativas, visando não cercá-las ou nem degradá-las, ou por meio de condutas positivas, na busca de meios de promoção em prol do ser humano. O tal fato demonstra que se deve se desenvolver meios que assegure condições dignas de vida aos cidadãos, através do chamado mínimo existencial, que se está implicitamente relacionado com a dignidade da pessoa humana e que fundamenta as condutas a serem adotadas, tanto pela sociedade como pelo Estado, em relação ao homem. A evolução desse conceito se envolvido com a concepção de que a pobreza marginalidade são assuntos do interesse do Estado por se tratarem de direitos básicos de que se necessita uma pessoa para sua sobrevivência no meio social. E, portanto, esse mínimo existencial deve ser promovido através de condutas positivas, mediante ações que incluem a assistência social aos cidadãos, que, em virtude de sua própria condição física e mental, encontra-se limitado à sua vida social, não apresentando condições de prover sua própria subsistência. Não há como se estabelecer um rol taxativo de quais são os elementos que compõem o mínimo existencial, tanto em vista que as necessidades vão surgindo diante das relações sociais cada vez mais complexas. O que se exige é a necessidade de conhecimento dos direitos básicos, tido como um mínimo existencial para os cidadãos. Contudo, aí entra o que se verifica é que são direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial de maneira efetiva ao cidadão o direito de acesso à justiça, já que por esse direito é que poderá o cidadão pleitear a proteção do Estado na sua função jurisdicional para fazer valer demais direitos básicos. Neste segmento,
Visualiza-se que o direito de acesso à justiça, quando efetivamente garantido, assegura aos jurisdicionados e o fato relevante para a promoção e proteção da dignidade da pessoa humana, cabendo ao Estado a implementação e ampla medidas tendentes à sua promoção, sendo deste uma entrega de proteção jurisdicional em prol do razoável. Aí que entra o princípio da proteção judiciária, que se constitui em direito humano fundamental de acesso a uma ordem jurídica justa. É o acesso à justiça que é o garantidor de todos os demais direitos, pois ao seu redor convergem todos os princípios e as garantias constitucionais. A razão pela qual é uma maneira de assegurar a efetividade aos direitos de cidadania. Dessa forma, um direito de sua importância por ser um direito elementar do cidadão, pelo qual ocorre a materialização da cidadania e a efetivação da pessoa. No artigo 7, parágrafo 1, diz que toda pessoa tem direito à sua causa seja apreciada. Esse direito compreende-se direito de ser julgado em prazo razoável e por tribunal imparcial. Aí diz que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um razoável prazo e por um juiz ou tribunal competente, independente, imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, o legislador assegura de forma específica não só o acesso formal à justiça, garantindo esse por previsão constitucional no artigo 5º, mas também o acesso substancial na medida em que se deve ser proporcionado por meios justos e adequados para se entregar a proteção judicial, visando, entre outros obstáculos que devem ser superados para assegurar esse efetivo acesso, que é o processo de ser o tempo razoável e a duração dele. Mas o que seria uma razoável duração de um tempo e de um processo? O sistema jurídico prático não estabelece o que vem a ser tempo razoável, ficando este o conceito submetido à interpretação do legislador e também do julgador. Contudo, a doutrina vem se esforçando para estabelecer esse dispositivo, ou pelo menos estabelece meios objetivos de seu alcance, chegando a afirmar que a duração razoável do processo assim será aquela em que melhor puder encontrar meios e meios termos entre definição segura da existência do direito e a realização rápida do direito, cuja existência foi reconhecida pelo juiz. Então, aqui não há o que se confundir. O direito razoável, duração do processo, com o direito a um processo célebre, pois podemos ter uma justa mais rápida, mas não necessariamente uma justiça mais cidadã. O não é sinônimo de outro posto que de duração razoável do processo. Deve-se entender um processo em trâmite temporal, apto à razão, com eficiência e aplicação do direito material, sem, contudo, ignorar ou violar o direito a um devido processo legal que garante às partes o contraditório, a ampla defesa, a produção de provas e duplo grau de jurisdição. O tempo do processo deve ser observado, pois o direito deve seguir seu tempo normal, sem uma aceleração exacerbada e desmotivada, e que prejudica e muito a natureza da preservação de um direito e de sua existência máxima. Temos que também se atentar à morosidade processual. Não pode ser um obstáculo ao acesso à justiça e nem um convite à litigiosidade, como também a celeridade processual exacerbada não pode ser um fator com objetivos de desafogar o judiciário, apenas gerando assim uma insegurança. Isso gera uma insegurança jurídica. Portanto, fica evidenciado que a duração razoável do processo é fato de efetividade de acesso à justiça, na medida que conduz à segurança de se poder buscar a tutela jurisdicional plena e efetiva a ser entregue de forma justa,
com observância e respeito aos princípios do devido processo legal e ainda de forma rápida, dentro do prazo razoável, amadurecer e provavelmente almejado. Então, neste segmento, cabe ao Estado a implementação de ações que devem se proteger e também promover esse direito fundamental. O acesso aos tribunais é um direito fundamental e uma solução jurídica de atos relacionados à jurisdição. Esse é um modelo brasileiro, mas também podemos encontrar o oposto em outras legislações que têm pontos a serem observados. Pelo que foi observado, aqui no Brasil vem sendo adotada a teoria da eficácia imediata e direta dos direitos fundamentais. Por incrível que pareça, é isso. O que não se torna possível sua aplicação em relação ao direito fundamental da duração razoável do processo, o qual, por se tratar de uma norma aberta em seu conceito, exige a edição de lei infraconstitucional, regulamentando, o que nos leva à conclusão de que a teoria mais conduzente nesse caso é a teoria imediata indireta. De qualquer forma, o que se verifica é que vem ocorrendo violação ao direito de acesso à justiça. Na medida em que a morosidade que assola os processos em trâmite vem sido substituída por medidas que podem levar a uma celeridade do processo, sendo estes dois fatores determinantes para gerar obstáculos ao direito humano em questão, ou seja, o acesso à justiça. Há uma necessidade urgente de que o legislador regulamente a efetiva razoável duração do processo, tornando possível a eficácia desse direito fundamental, não deixando que o acesso à justiça continue sendo obstaculizado, já que tanto a morosidade como a celeridade pode gerar acesso à justiça apenas a grupos determinados e não de forma ampla, geral, como deve ser. Assim é aqui no Brasil, mas existe em algumas legislações que podem ser muito bem observadas que pode tomar um rumo diferente. Tem dois pontos cruciais que poderiam mudar todo esse processo e se tornar algo mais justo, rápido e eficaz. Um ponto que podemos analisar na busca de mecanismo que possa vir acelerar a forma de julgar justa é o direito comparado, é analisar o que existe em outros países e como funciona por lá e o que pode ser aplicado aqui. Por exemplo, no Canadá, eles usam uma espécie de formulário que uma das partes preenche para pedir a aceleração do seu próprio processo. E porque ele está demorando, pedir uma real atenção. Aqui no Brasil não existe, mas o que uma das partes prejudicadas pode fazer é dirigir uma reclamação ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por excesso de prazo, mas essa medida ela é administrativa. Uma medida correcional, ou seja, medida que pune o juiz que está demorando com a resolução do processo. Mas essa medida não é nada interessante. Tem outro ponto que também pode ser observado, é a possibilidade do Estado ser punido a pagar uma indenização pela demora na resolução do processo, a parte prejudicada, onde se cumpre a razoável duração do processo. Já existem outros doutrinadores que apoiam isso aqui no Brasil, mas ainda não se viu nada parecido por aqui. Mas na Europa já é uma realidade por lá. A Corte de Direitos Humanos já reconheceu uma indenização desse tipo, por demora a razoável duração do processo. Mas o mais interessante é na Itália. Lá existe uma quantificação de tempo razoável para o processo e a quantificação da indenização.
caso esse tempo razoável não seja observado. Você vai encontrar algo parecido lá na Lei 89, de 24 de março de 2001. Então, na Itália, se estabelece um prazo de 3 anos para a duração do processo em primeiro grau e 2 anos para a duração do processo em segundo grau e 1 ano para o juízo de legitimação, que é o recurso à Suprema Corte Italiana. No final das contas, contabilizam-se aí 6 anos para que se haja o processo transitado e julgado. E depois ainda tem a fase de execução. No Brasil, isso depende da justiça, ou de cada justiça. Por exemplo, na Justiça Federal, é de 8 anos, além do tempo de julgamento na fase de reconhecimento. E existe, isso já é um fato para ser comemorado, porque em alguns leva de 20 até 30 anos para ser concluído. Na Itália, isso existe como lei, mas aqui, infelizmente, não. Aqui teria que haver a criação de uma jurisprudência, e teria que ter lei instrumentalizada no razoável duração do processo. São pontos que ajudariam na aceleração do processo. Bem, contudo, é evidente a necessidade de edição de normas específicas que regulamentem esses direitos fundamentais, tratando específica e objetiva no âmbito judicial e administrativo, a asseguração do razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação justa e eficaz. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima.